lápide ou lápida é uma pedra que contém uma inscrição gravada para registrar o falecimento de uma pessoa. Normalmente ela está localizada sobre o túmulo ou anexa a ela, podendo ter também o formato de uma placa de bronze ou de outro metal. Mel Blanc foi um grande ator americano que emprestou a sua voz para grandes figuras das animações como Gaguinho, Patolino, do desenho, Duck Hunt. Além desses, ele também passou a dar vozes para grandes partes de personalidades da turma do Pernalonga, incluindo mesmo pelo menos 50 anos seguintes, quando Blanc também deu voz ao Pica-Pau. Lembra do Pica-Pau? Fez aparições em desenhos famosos como Scooby-Doo, os Flintstones, os Jetsons e Pantera Cor-de-Rosa. Aos 77 anos, esse dublador foi diagnosticado com enfisema. Desse modo, em pouco tempo, a sua saúde foi piorando e descobriram que ele tinha uma doença arterial coronariana e estava já no estado bem avançado. De fato, Blanc faleceu no dia 10 de julho de 1889, no mesmo hospital que foi internado lá em Los Angeles, aos 81 anos de idade, e foi chamado ao cemitério das celebridades de Hollywood, Forever, que ele foi enterrado. Na sua lápide está escrito uma frase. Esse dublador famoso, que prestou a voz para várias personalidades, está lá na sua lápide. Isso é tudo pessoal. O que traz a simbologia da sua vida como simplicidade e única? Amados, dia 17 agora, sexta-feira, nós pastores presbiterianos comemoramos o nosso dia. Eu quero agradecer você. A oração dos irmãos é que nos coloca em pé. Continue orando por nós, pelos pastores presbiterianos e por esse servo humilde, dependente do Senhor Deus. Mas eu quero trazer à memória o primeiro pastor presbiteriano chamado José Manuel da Conceição. E é por causa de José Manuel da Conceição que nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano. José Manuel da Conceição, ele sonhava com um movimento profundo da reforma e dos sentimentos e experiência religiosa, assim como foi no século XVI e XVII, entre os católicos no Brasil, no período de 1877. José Manuel da Conceição, ele foi sepultado no cemitério de Irajá, no Rio de Janeiro. Depois de 3 anos, o seu corpo fora transferido para o cemitério ao lado de Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário a trazer o evangelho, a igreja presbiteriana, plantar no Rio de Janeiro, a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Ele está ao lado de Simon. Lá na sua lápide, primeiro pastor presbiteriano, está escrito o seguinte: não me envergonho do evangelho de Cristo. Um ex-sacerdote convertido ao evangelho, e na sua lápide está escrito, presbítero Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo. Uma alusão, uma referência a Romanos 1,16. Durante 20 anos, Conceição foi sacerdote católico, e apenas durante 8 anos foi pastor protestante, foi pastor presbiteriano. São essas palavras, José Manuel da Conceição: o bem-estar de minha pátria, a moralização da sociedade, cuja felicidade só o Evangelho pode assegurar, e a salvação eterna dos homens, são fins que tenho em vista. Estou nas mãos de Deus e à disposição de todos a quem possa servir no Evangelho de Jesus Cristo. Obra de José Manuel da Conceição. Hoje cedo nós estudamos isso na escola dominical. Os riscos
da caminhada missionária, os trabalhos que vêm sobre nós quando pregamos o Evangelho, e a certeza que nós temos em Cristo Jesus, como esse homem teve. Mas dá uma paradinha aí agora e pense: o que os seus entes queridos escreverão na sua lápide? O que escreveriam na lápide de Moisés? Esse é o nosso assunto de hoje. No contexto anterior, a bênção de Moisés está em louvar a Deus, está sobre as tribos, e é uma canção. Isso foi assunto do sermão passado, mas hoje o meu resumo é: o amor de Deus é infinito e perfeito até no momento da morte. Vocês ouviram bem? O som está chegando bem aí até vocês? O amor de Deus é infinito e perfeito até no momento da morte. Eu pego esse texto aqui, irmãos, de 1 a 12, e trago para um documento que um dia os seus familiares terão de você, que é a certidão de óbito. Quando você nasce, você tem a certidão de nascimento, e quando você morre, você tem o quê? A certidão de óbito. Esses 12 versículos são, olha aí, são uma certidão de óbito de Moisés. Prova-se a morte de alguém através da certidão de óbito. Assim como a certidão de casamento é importante para provar a existência de um casamento, a legalidade de um casamento, assim como a certidão de nascimento é importante para provar a existência do seu bebê, do seu nenê, do nascimento da sua criança, a certidão de óbito é o documento mais válido para os seus, depois que você fechar os olhos, porque para você não vai ter sentido nenhum, mas para um filho, para uma esposa, para os parentes, é tudo que eles esperam para ter direito a muitas coisas que você há de deixar, como Moisés deixou aqui. O versículo de número 5 trata da morte de Moisés, da certidão de óbito de Moisés. O capítulo final é uma breve narrativa de uma prosa que forma uma consequência natural do capítulo 32. Volte ao capítulo 32, do versículo 48, do versículo 48 até o versículo 52. Esse relato deveria estar dando sequência aqui. Mas antes de narrar a morte de Moisés, a gente estudou as bênçãos que Moisés proferiu, mas a sequência lógica seria a partir do capítulo 32. Assim como relata-se a história dos últimos dias de Moisés, em 3, 23, 28, nós já lemos, quando nós passamos na primeira parte do discurso de Moisés, e também 32, 48 a 52, lido, mencionado aqui agora, e no livro de Números você também vai ler no capítulo 27, de 12 a 14, falando da morte de Moisés. Enfim, certidão de óbito. O que tem uma certidão de óbito? Primeiro, irmãos, veja o versículo de número 1 ao versículo de número 3 do 34, que é o texto que a gente está expondo nessa noite. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. Pronto, está aqui. Uma certidão de óbito precisa registrar o local da morte. Eu lembro que certa vez eu estava cuidando da documentação de minha mãe, e a coisa mais difícil que tem da gente cuidar é documentação de uma pessoa doente querida. E eu já passei por isso 2 vezes na minha vida.
Primeiro foi o falecimento do meu pai, depois o falecimento da minha mãe. No falecimento da minha mãe, eu estava num lugar estranho, numa terra estranha. Estava em Jacarepaguá, não sou de lá, não sou da capital, eu sou do interior. E tive que me mover do hospital onde ela estava ao cartório da cidade, a procurar a papelada. E isso dói, porque você vai no escrivão e você pega o laudo clínico, o parecer médico, e você vai registrar. E você olha para aquele papel e você, puxa, não foi embora. Só quem já passou por isso sabe o quanto isso é difícil. E para comprovar a certidão de óbito de Moisés, o local está aqui. Versículo 1 a 3 diz: das campinas de Moabe, na planície oriental do Vale de Jordão, imediatamente ao norte do Mar Morto, referência do local onde ele estaria passando. De 1 a 5, Moisés sobe ao Monte Nebo. Jebel Nébia significa o Nebo com 900 metros acima do mar. Você imagine uma colina, uma montanha 900 metros acima do mar, e ele foi subindo. E provavelmente o monte aqui mencionado é o monte mais alto do maciço de Pisga, geralmente identificado com Ras Sherra, ao oeste do Monte Nebo. A menção dos dois montes parece aqui mostrar e considerar algo importante, que no Monte Nebo, como nome maciço, sendo Pisga, um dos picos neles encontrado. O que nos traz a visão, a mente, aqui é que se em Pisga realmente ele contemplaria o monte a oeste, a leste e todas as terras. Ele ali estava no local mais alto para ver as terras que Deus havia prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Local da morte, Monte Nebo. A enumeração dos versos de 1 a 3 segue num círculo amplo, num sentido anti-horário, começando ao norte e seguindo ao sul: Gileade, Dan, Neftali, Efraim, Manassés, Judá, até o mar Mediterrâneo. O Negueb é finalmente a planície, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras. Ele viu tudo, ele viu a terra. O local onde ele estava era estratégico. Assim, meus irmãos, a morte de Moisés foi um ato de amor e misericórdia de Deus perfeito. Por quê? Porque ele contemplou todas aquelas terras que o Senhor haveria de conceder a Israel. Moisés poderia descansar em paz e com a sua consciência do dever cumprido. Certidão de óbito, primeiro local em que Moisés estava, Monte Nebo. Em segundo lugar, queridos, verso 4, leia: disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. A segunda coisa que uma certidão de óbito menciona são os bens deixados. Fulano de tal deixou esposa e filhos, e deixou bens. A terra que havia sido prometida por Yahvé aos patriarcas, agora era contemplado por Moisés. As palavras aqui são iguais à de Êxodo 33:1. O convite à morte para que visse a terra não era simplesmente uma provisão bondosa de Deus, como nós estamos acostumados a ouvir. Quantas vezes a gente pensa: Deus foi tão bonzinho com Moisés que ele permitiu que ele visse as terras. Não é só isso. Deus permitiu que seu servo vislumbrasse não só as terras, mas que ele contemplasse a herança de Israel. Você trabalhou tanto, você lutou tanto, você venceu 3 gerações aos 120 anos. Você trabalhou para que esse povo pudesse herdar essa herança. Então olhe, Moisés, olha a herança. Irmãos, você luta para deixar alguma coisa. Tudo que você faz, você trabalha para deixar. Quando chegar a hora de você ir embora, seu carro não vai, sua casa não vai, sua poupança não vai, seu dinheiro não vai, sua riqueza não vai. Você deixa para alguém.
Você deixa para a viúva que às vezes em 30 minutos vai pegar o seu patrimônio e vai dar para outro. As pessoas estão assim ultimamente, estão casando rapidamente. Diz que viúva é aquela que foi, aquele que foi, né? Porque às vezes as pessoas já estão velando o corpo ali como um olho no dito cujo lá. Isso tem acontecido por aí. Mas tudo que você faz vai ficar para trás. Alguém vai desfrutar. E às vezes os filhos não vão valorizar o seu sacrifício. Você luta tanto, você faz um patrimônio, você investe, e seus filhos em poucas horas jogam tudo fora que você construiu. Agora Deus disse para Moisés: vem cá, Moisés, veja por que você lutou, veja por que eu estou trabalhando com esse povo. O convite de Deus foi permitir que o servo deslumbrasse, olhasse a herança de Israel. E aqui tem um significado legal. Há provas de que isto era parte de um processo legal. O indivíduo tinha o direito de conferir o que haveria de herdar e deixar. É por isso que uma boa forma de você administrar isso em vida, viu, é deixar um testamento. Existem instrumentos legais. Deixe um testamento, escreva num pedaço de papel de pão, nem existe mais. Mas um testamento pode ser escrito num pedaço de papel de presente. E coloca lá 2 testemunhas como prova daquilo lá e guarde. Quando você morreu, o seu desejo vai ter que ser cumprido literalmente, como você guardou naquele pedaço de papel. Agora, nós como não temos olho nos bens materiais, nós guardamos os tesouros aonde o ladrão não rouba, aonde não perde o valor, aonde a traça não corrói. Isso tudo pode ficar por aí mesmo. A gente não pensa nas questões dos bens materiais mesmo não. Mas Moisés agora então, diante da sua morte, contempla um ato de generosidade, de amor e de misericórdia de Deus, sendo um ato perfeito, pois os bens que o Senhor haveria de conceder a Israel seria uma herança que Deus havia prometido aos patriarcas, e Moisés conferiu como líder nas mãos do Senhor. Então ele poderia, olha, a segunda vez que eu falo essa frase, ele poderia descansar em paz, com consciência do trabalho realizado. 5 e 6, irmãos, uma certidão de obra tem que conter a hora da sua morte. Fulano de tal morreu às 20 horas e 30 minutos. O médico coloca aquilo lá. Veja o versículo 5, versículo 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Moisés provavelmente estava acompanhando na hora de sua morte. Alguém estava com ele, ou então alguém chegou pouco depois dessa morte acontecer, porque ele foi enterrado na montanha. Para que ele pudesse ser enterrado na montanha, alguém teria que estar por perto. Alguém teria que ali anotar a hora, ter visto esse passamento, essa expressão, o sepultou, poderia ser traduzido: alguém o sepultou, alguém o enterrou. O contexto sugerido aqui foi que o próprio Yahvé, contexto, que o próprio Deus que o sepultou. Embora, sem dúvidas, ele teria sido agente, talvez na segunda frase, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura, tem o propósito de revelar o seu sepulcro como uma áurea de mistério, embora esse parece estar definido em termos, numa expressão num vale na terra de Moabe, de fonte de Bet-peor, lugar, evidentemente o mesmo vale em que Israel se reuniu para ouvir os últimos discursos de Moisés. 3, 29, 4, 46. O fato é que no final do nosso sermão hoje você vai ver alguém disputando: tem valor o corpo de um crente? Essa é a pergunta. Tem valor o cadáver de um crente? O fato é que quando lemos lá em Judas, vai lá em Judas, dá um finalzinho em Judas. Judas está perto de Apocalipse. Folheia a sua Bíblia aí. Vai lá em Judas.
Judas não tem capítulo, viu, gente? Judas só tem versículos. O que você acha aqui em Judas? Olha, Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor diga. Irmãos, preciosa é a morte dos seus santos, até o corpo. Quando nós passamos pelas leis, você vai lembrar aí, nós falamos que existem a desonra do corpo. Ninguém pode proferir insulto a um corpo, a um falecido. É crime. Vilipendiar um corpo é crime. Agora imagine Satanás. Ele não tinha autoridade, ele não podia dizer nada a respeito do corpo. Ora, se nós estamos aqui no texto de Deuteronômio, vendo dentro desses versículos 5 e 6, que era um segredo, onde ninguém saberia. Agora Deus envia o arcanjo Miguel, e está lá quem? Satanás, que viu onde estava o corpo, e ele queria mexer com o corpo, com o cadáver de um homem santo. Amados, logo a morte de Moisés foi um ato de amor e misericórdia de Deus, de forma perfeita, pois a hora que o Senhor haveria de conceder a morte de Moisés seria o propósito de Deus para o descanso de Moisés e para o início do ministério de Josué. Versículo 7 do 34. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Outro dado que se encontra numa certidão de óbito é: fulano de tal morreu com X anos. 34, 40 anos, 53 anos. Está lá na certidão de óbito. Quantos anos Moisés tinha? 120 anos. Ontem eu estive no aniversário do pastor Cláudio Luiz ali de Lusiane, e ele estava completando 60 anos. Eu fiquei olhando para o Cláudio e falei assim: puxa vida, a Bíblia diz que agora, se a gente chegar a quanto? É vigor e canseira? 80? 70, 80? É 70, né? 80 já está no lucro, né? Meu Deus. Moisés agora tinha 120 anos. 120 anos. Isso significa que ele viu 3 gerações. E no tempo de Moisés, como no nosso tempo, melhorou um pouquinho, porque estamos vivendo mais. Mas houve um período que quem conseguisse passar de 40 anos já estava vivendo bem, já era idoso. E no tempo de Moisés era 40, 40 e 40. A cada 40 anos terminava uma geração. Então isso significa que meninos que saíram do Egito e que morreram no deserto, na primeira geração morreu aos 40 anos. A segunda geração vai de 40 a 80. Moisés está firme. E a terceira geração vai até os 120. Aí Jesus promove Moisés para ele descansar. Ele morre. Mas é interessante a gente ver aqui, Terezinha, que ele tinha saúde. Veja algo importante no versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos. E quem é que não quer, gente? Quando morreu, não lhe escureceram os olhos. Sabe o que é isso? Ele não teve cataratas. Não ficou cego. Ele enxergava bem, ao ponto de ver todas as terras que Deus tinha de herança para Israel. Ele avistou longe, ele contemplou nitidamente. Ele tinha uma boa visão, ele não teve cataratas, não teve cegueiras. Outra coisa, aos 120 anos, ele subia no monte.
e a 900 metros acima do mar. Você imagina escalar uma pedra, uma montanha com 120 anos? Você tem fôlego para isso? Essa palavra vigor no hebraico significa seiva. Verde, vem da palavra verde. Uma folha, um matinho, uma árvore com vigor, com físico, com seiva, é verde. E Moisés tinha força, porque Deus estava com ele. Ele não morreu porque ele estava velho. Ele não morreu porque estava senil aos 120 anos. Ele morreu porque foi um projeto perfeito de amor e de misericórdia de Deus. Deus colocou fim na existência de Moisés. Aleluia! Oh meu Deus, que eu e você passe por essa situação, porque a gente vê tantas pessoas morrendo num estado crítico, deprimente. As condições de Moisés eram condições boas. As observações do 34:7, 31:2 não deve ser considerada uma contradição. Há numerosas expressões no VT que têm sentido metafórico. Podemos também pensar em algo como: ele enfrentou a morte triunfantemente, em plena força de suas faculdades mentais. Ele enfrentou a morte bem. O Senhor disse: agora chegou a sua hora, chegou a sua vez. Assim Moisés foi um ato de amor e misericórdia de Deus à sua morte, pois ele ministrou por 120 anos. Sabe o que é para pregar 120 anos a palavra do Senhor? Eu estou com 26, eu estou pensando já na minha jubilação. Agora imagine 120 anos diante de um povo grande, numeroso, povo de dura serviço, de coração duro, e o homem ali pregando, falando, demonstrando, exortando. Estava ou não estava cansado? Deus então coloca um fim no seu ministério. Ainda há na certidão de óbito de Moisés algo que não tem nas nossas certidões hoje em dia. Como por exemplo, não tem se a sua família vai matar um cabrito. Não tem na certidão se eles vão beber a sua morte, como é no Nordeste, ou se vão passar a noite inteira sem acordar, porque até isso acabou com a pandemia. A gente viu cenas tão tristes agora, nesses 2 anos, de pessoas que não puderam velar os seus entes queridos, nem olhar se de fato eram as pessoas que estavam ali dentro. Irmãos, pessoas eram colocadas num saco preto, fechado o saco, tampado, e ninguém sabia se era realmente a pessoa que estava ali morta. Mas no tempo de Moisés, eles celebraram o luto. Quanto tempo? Olha aí no texto: 30 dias. Como seria um ofício fúnebre de 30 dias? Você parou para pensar? O povo pranteando, o povo ali nas planícies de Moab chorando. 30 dias. Como foi com Arão? Os versos 10 e 12, o livro termina com uma avaliação do caráter de Moisés. É outra coisa que não tem numa certidão de óbito, mas deveria ter uma síntese da vida da pessoa numa certidão de óbito. No caso de Moisés tinha. Quem foi Moisés? Ele foi o maior dos profetas de Israel. Ele possuía um grau de intimidade com Deus, desconhecido dos demais, pois Yahvé o conhecia face a face. Ele foi inegalmente nas realizações de sinais, maravilhas. Ele também encontrava na rival na demonstração de grande e terrível poder entre os filhos de Israel. Em resumo, ele fora o líder carismático, escolhido por Deus para seu povo. Israel fora o porta-voz e o agente de Deus. Nele nós encontramos todos os grandes ofícios de Israel. Quais são os ofícios que nós vemos em Moisés? Profeta, governante, juiz, sacerdote. Se alguns que mais tarde vieram ocupar tais funções foram grandes, mas Moisés foi o maior de todos. Acabou.
Moisés fez o seu passamento. Acabou a história de Moisés. Eu, quando passo pela confissão de fé de Westminster, no capítulo 35, apêndice do amor de Deus e das missões, a nossa confissão de fé diz assim: em seu amor infinito e perfeito, tendo provido no pacto da graça, pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um caminho de vida, salvação suficiente e adaptado a toda a raça humana decaída como esta, Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada por meio do Evangelho. É o que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 4,10 diz: ora, é para esse fim que labutamos, é para esse fim que você existe, é para esse fim que Deus te criou, é para esse fim que Deus te chamou. 120 anos, talvez não, mas 70, 80, 50, 40, coloque lá de 80 para baixo. É para esse fim que Deus nos chamou, para nos esforçarmos sobremanamente, porquanto temos posto a nossa esperança não num Deus morto, mas num Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente, diz lá 1 Timóteo 4,10, especialmente de você, dos fiéis. E Marcos 16,15 diz: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, chegamos ao final. Que esta passagem nos ensinou? O que esse texto nos ensinou? Primeiro, a certidão de óbito, a morte de Moisés trouxe o local onde ele morreu, apresentou os bens deixados em herança, mostrou a hora da sua morte, o momento da sua morte, a idade dele, 120 anos, o período de luto, 30 dias, e a avaliação do seu caráter. Essa foi a certidão de óbito de Moisés. Nesse momento, podemos apenas expressar a Yahvé. Você acostumou a ouvir essa palavra Yahvé, e a partir de agora você não vai ouvir mais tanto o pastor Luiz André falando Yahvé. Yahvé fecha com Deuteronômio. Você ouviu falar mais de 2.000 vezes essa palavra Yahvé, Yahvé, Yahvé. Expressar Yahvé, profunda gratidão pelo seu amor completo e perfeito amor pela vida de Moisés. Vimos que a sua vida pode nos ajudar ainda hoje. A vida de Moisés pode nos ajudar ainda hoje. Em primeiro lugar, nós devemos viver para Deus com propósito. Você que me ouve, você que vai me ouvir, você que está presente neste culto, olha, meu irmão, você deve viver para Deus com propósito. Você deve viver para Deus com propósito. Segundo, a maior herança que deixamos para os nossos filhos não são os nossos bens materiais. Não coloque seu coração no seu carro, na sua casa, na sua conta bancária, no que você vai deixar. Não coloque o seu coração nos bens materiais, mas coloque nos bens imateriais. No final do sermão você vai ouvir o pastor contando um testemunho. Terceiro lugar, quando chegar ao momento da sua partida, suba o monte Ebal. Suba o monte Ebal. Ao final desse sermão, quero somente abordar dois aspectos. Você sabe quais são esses dois aspectos? Dois aspectos que estudamos em todo o livro de Deuteronômio. Quais foram os dois aspectos? Desse lado fala lei e graça. Então desse lado, lei, desse lado. Agora fala graça e lei. Acabou. É só isso. Fala mais o quê? A lei como correspondente.
E aí eu pergunto a você, como você corresponde ao aspecto da lei? Como você cumpre a lei? Hoje, como servo levantado por Deus, você ainda corresponde a Deus pelo pacto da lei? A lei foi abolida da vida do cristão? Lembra, agora você já sabe que junto à arca, lembra do sermão? Junto à arca havia as leis, e que todos viam as leis. A lei é importante. Segundo aspecto, graça. Qual é a sua responsabilidade como eleito de Yahvé mediante a graça? Qual foi o maior impacto da graça na vida de Moisés? Como você tem demonstrado a graça na vida comunitária de sua igreja? Você valoriza a graça? Você prega e evangeliza os não crentes demonstrando a graça de Deus? Qual é o seu maior benefício em receber de Deus a graça? Você entende que a lei e graça e lei estão unidas? Então, o que é o dever do cristão? Qual é o nosso dever? O que Deus nos chamou? Para quê? Hoje, quais os aspectos fundamentais do sermão para a nossa vida? Primeiro aspecto: tudo tem, fala comigo, início, meio e fim. Tudo tem. Enfim, que vai ficar registrado no final da exposição do livro de Deuteronômio? O que vai ficar registrado na sua mente, no seu coração? Talvez o conceito de Yahvé. Você ainda se lembra o que é uma lei apodídica? Falei tanto em lei apodídica. Se eu perguntar a você, o que é uma lei apodídica? Você sabe dizer? Você sabe responder? Você sabe dizer os conceitos de obediência, de exclusividade, de santidade, de Deus único, de falso profeta, de liverato, não comer coisas imundas, olho por olho, dente por dente, sacrificar somente a Deus? Você sabe? Você sabe o que é intimidade com Deus? Amor ao próximo, resiliência, paciência, ministério sacerdotal. Hoje chegamos ao final desse livro. Tudo isso você sabe. Tudo isso você estudou. Em segundo lugar, irmãos, a vida de Moisés e do povo de Israel foi para a glória de Yahvé. Ponto importante é que a vida de Israel e de Moisés foi para a glória de Deus. Começamos a exposição no dia 29/1 de 2020. O primeiro sermão foi no dia 29/1 de 2020. Onde você estava nessa noite? Você estava aqui? Você lembra desse domingo? Vimos os 3 discursos de Moisés antes de passar a sucessão a Josué. Como estava a sua vida? Como está hoje? Você percebe que tudo gira e girou para um fim? Qual é a finalidade de todas as coisas? Eu digo hoje, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade de Moisés era glorificar a Deus e gozá-lo para sempre com 120 anos. 120 anos. Posso ouvir um sólido de glória? Somente toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Não posso terminar essa exposição sem deixar claro uma coisa: tudo, mas tudo mesmo. Se escreve no boletim. Tudo, mas tudo mesmo é para a glória de Deus. Você entendeu isso? Último lugar, com a exposição do livro de Deuteronômio, a vida comunitária, a vida da igreja, a nossa vida precisa aprender algumas lições. Agora não é só eu, mas sou eu com vocês. A primeira lição: em Jesus Cristo a lei não foi revogada pela graça. Quem acha que a lei revogou a graça está extremamente equivocado.
Lei e graça estão juntas no ensinamento deixado por Jesus. A igreja deve ser uma agência a mostrar a integridade entre a graça e a lei e a graça. Por exemplo, por que você ama o seu inimigo? Por que você ama o seu inimigo? Porque a lei diz: amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Por que você não sustenta o adultério, a presunção? Porque o Senhor Jesus disse: aquele que no coração colocar tais coisas já praticou. Então a gente, como igreja, nós precisamos entender essa integridade entre lei e graça, graça e lei, por amor a Cristo. Segundo, todos são chamados a dobrar os seus joelhos diante das manifestações realizadas de Deus. Assim, Yahvé continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Creia, ainda estamos para chegar em Canaã. Eu e você não chegamos em Canaã. A Canaã celeste está bem perto de cada um de nós, e nós estamos numa viagem rumo a Canaã celeste. Você, como verdadeiro Israel, ainda vai chegar do lar celestial. O que você aprendeu com esse livro? Como deve ser a tua postura em relação à grande viagem que iniciou no dia da sua regeneração? Não esqueça disso, gente. Nós estamos em viagem. E eu gostaria que você ajoelhasse comigo agora. E nós vamos agradecer a Deus, porque Deus deixou esse livro registrado. Sabe, irmãos? Irmãos, você já parou para pensar que Jesus pregou esse livro? Jesus pregou esse livro. Você já parou para pensar que os apóstolos usaram esse livro? Eles usaram esses livros. Você já parou para pensar que os pais da igreja pregaram esse livro? Eles pregaram esse livro. Você já parou para pensar que os pré-reformadores utilizaram o Deuteronômio? Eles utilizaram o Deuteronômio. Você parou para pensar que os reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, eles pregaram o Deuteronômio? Eles pregaram o Deuteronômio. Vocês pararam para pensar que os puritanos memorizaram o Deuteronômio? Eles memorizaram o Deuteronômio. Você parou para pensar que a minha responsabilidade diante de vocês cessa agora em relação ao Deuteronômio? Cessa agora. Convido você a se ajoelhar, porque quando a gente estiver diante de Jesus, ninguém, inclusive eu que usei a palavra, poderei justificar não conhecer esse livro santo. Olha que responsabilidade eu tiro dos meus ombros agora. Essa palavra foi pregada. Você teve a oportunidade de ler todo o livro. Você teve a oportunidade de estudar esse livro. Você teve a oportunidade de refletir nesse livro. Não existe desculpas para esta igreja. Não podemos mais declarar desconhecimento das normas, das leis, da vontade de Deus. Não. O Senhor Jesus, o dono da igreja, que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de mim, de você que dobra os seus joelhos agora. Assim como muitas gerações passaram, foram impactados por Deuteronômio. Assim como Jesus usou o livro da lei, do Pentateuco, eu preciso colocar no meu coração: ser fiel. Ser fiel. Irmão, Jesus te chama hoje, o Senhor te chama, e Yahvé faz um concerto com você, um concerto de fidelidade. Ser fiel, diz Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Assim como Moisés foi, você é chamado nessa noite a ser fiel ao Senhor. Someday